Hoje pela manhã, tivemos aqui lá no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, uma grande audiência pública para tratar do assunto que está também a exemplo de muitos outros, mobilizando a atenção do país. E aqui eu quero me referir à situação dos proprietários das casas lotéricas do Brasil. Lá no auditório Nereu Ramos, assinamos a proposta de projeto de resolução para anular os efeitos de uma decisão do Tribunal de Contas da União que exige e cobra da Caixa Econômica Federal a cassação das permissões concedidas, que são 6.104 lotéricas no Brasil, gerando aproximadamente 40 mil empregos, senhor presidente. A medida, senhor presidente, contraria aos entendimentos dos lotéricos a Lei número 12.869, de 15 de outubro de 2013, que prevê em seu texto a renovação automática das permissões do serviço lotérico por mais 20 anos. Foi uma reunião muito importante, com uma grande mobilização, e aí eu quero destacar a importância de cada setor da sociedade exatamente buscar na mobilização, estar aqui buscando os seus direitos. A Caixa Econômica, levando adiante a decisão do TSE, inclusive, já marcou agora para o dia 22 deste mês o edital do pregão para essas casas lotéricas. Esta é uma situação bastante preocupante. Esses 6.104 lotéricos que correm o risco de perder seus contratos, caso a decisão da Caixa prossiga, representam 46% das lotéricas hoje existentes no país. Como eu já disse, empregam aproximadamente 40 mil pessoas e que estão apreensivos com as consequências que poderão advir dessa decisão. Muitos possuem serviços prestados à Caixa Econômica e à sociedade brasileira há mais de 30 anos. A rede lotérica representa em torno de 2/3 dos atendimentos da Caixa, sendo a parte social o serviço de maior importância. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero dizer que, em contato com os lotéricos, muitos estão com receio porque estão perdendo tudo o que possuem, e outros, com idade avançada, estão sem saber o que fazer caso se concretize essa medida. Esse risco de perder as concessões tem causado muito pânico a todos os donos de lotéricas e também aos próprios funcionários, que temem, claro, pelo seu futuro, especialmente agora nesse período de forte crise econômica. E aí é onde a gente tem aqui colocado, senhor presidente. Numa crise econômica, nós vamos criar mais problemas para aquilo que está dando certo. Tem um velho ditado que diz que o time que está ganhando não se mexe. Quer dizer, e esse é um setor que está empregando, as pessoas investiram lá, compraram os seus pontos, compraram imóveis ou alugam os seus imóveis, mas tem o investimento de todo o mobiliário e tem ali também o treinamento, a capacitação dos funcionários, que demorou longos anos. Vale lembrar, senhor presidente, que muitas casas lotéricas estão na iminência de perder a concessão, porque muitos deles trocaram de dono, inclusive nesse período de vigência da lei. É o que é de se observar. Com a anuência da própria, e aí é importante observar, com a anuência da própria Caixa, ou seja, foram vendidas algumas delas e a própria Caixa anuiu para fazer essa transferência. Me parece, no mínimo, injusto. Afinal, essas pessoas que fizeram grandes investimentos até se endividaram para adquirir essa casa lotérica e agora podem perder tudo. Então, senhor presidente, precisamos discutir essa situação, aprofundar no debate sobre os contratos vigentes. O teor da Lei 12.869, que é a lei que normatiza, nós temos que ver o direito adquirido e mensurar o bom senso na hora de tomar uma decisão como essa. Afinal, são esses elementos que regem os princípios fundamentais de uma sociedade. São esses os elementos que devem perseguir em todos os instantes. Daí a importância dessa reunião. E esperamos encontrar um termo adequado, de forma a não causar esse prejuízo a essas pessoas e enquadrar a legalidade necessária. Pois não, senador. Senador Wellington, eu me somo a Vossa Excelência nesse seu pronunciamento, até porque houve uma decisão do próprio Congresso Nacional que fala sobre isso. E há um entendimento
há um entendimento, inclusive envolvendo o Poder Judiciário, que versa, que faz cumprir essa decisão do Congresso Nacional. Então, eu acho que há uma série de pessoas que investiram as suas economias nas casas lotéricas no Brasil inteiro, que ali é o sustento das suas famílias. Se devem pagar mais aos cofres públicos, à Caixa Econômica Federal, isso nós temos que analisar. Mas há uma decisão do Congresso Nacional e eu defendo aqui a legalidade. Se foi votado algo no Congresso Nacional, virou lei, isso tem que ser cumprido. E quero me somar aqui a Vossa Excelência. Inclusive, senador Regufe, outro aspecto também que nos causa preocupação, aliás, já como deputado federal, fizemos inclusive uma PEC, porque hoje também os taxistas brasileiros correm esse mesmo risco, porque também o Tribunal de Contas e o Ministério Público já tem, inclusive, alguns casos que o Ministério Público questionou, exigindo que se faça a licitação dos pontos existentes. Olha, tem muitas pessoas que estão nessa vida há mais de 30, 40, 50 anos, passando já de pai para os filhos. Aliás, a maioria das cidades que começaram tinha um pequeno comércio, depois veio um taxista e depois a pensão. Então, como é que pode pessoas que fizeram da sua vida uma profissão, de repente, ter que ser licitado na mesma forma de condição de igualdade? Então, também por isso apresentamos, inclusive, uma PEC para permitir com que o serviço de taxista continue sendo um serviço de utilidade pública como permissionário, porque lá no município, as prefeituras é que convivem e sabem a realidade de todos eles. Pois não, senador. O senador Wellington Fagundes, assim como Vossa Excelência, socializa e compartilha conosco essa preocupação do Estado do Mato Grosso, assim como o senador Regufe compartilha também com todos nós, à medida em que também no Espírito Santo fomos e estamos sendo demandados por essa atitude covarde, desumana e unilateral da Caixa Econômica Federal, que, além de não respeitar uma decisão democrática do Congresso brasileiro, não apenas do Senado, mas também da Câmara dos Deputados, resolve quebrar esses contratos unilateralmente, sem dar uma explicação. Ou seja, são famílias, são trabalhadores que se organizaram, que fizeram um investimento, que não apenas são proprietários de casas lotéricas, mas essas casas lotéricas são também pontos em que você ali pode receber um conjunto de prestação de serviços, prestação de serviços, e que, portanto, eu acho que nós vamos precisar trazer esse tema para a nossa Comissão de Seguridade Social ou para a nossa Comissão de Assuntos Econômicos. Nós precisamos debater esse assunto com mais profundidade e com velocidade, porque não tem sentido essa atitude, essa iniciativa da Caixa Econômica Federal, que não o entendimento de que o governo quer a todo e qualquer custo fazer caixa para se socorrer em meio a uma crise muito mais econômica do que financeira que os governos da presidente Dilma submeteram o nosso país. É como se quisessem dividir a conta, é como se quisessem fazer piquenique na sombra alheia. Essa é que é a verdade. Em função dos equívocos todos, mergulharam o nosso país numa crise sem precedentes, uma crise ética, uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica, que culminou com o coroamento de, pela primeira vez na história do nosso país, um orçamento ser encaminhado ao Congresso brasileiro, onde o governo de per si diz o seguinte: eu não tenho dinheiro para poder fazer jus às despesas que eu contratei. É disso que se trata e eu quero me associar à manifestação de Vossa Excelência e sugerir que nós possamos todos juntos, Vossa Excelência, o senador Regufe e tantos outros senadores que estão assistindo essa atitude covarde e desleal da Caixa Econômica Federal de querer fazer caixa a todo e qualquer custo, depois das contabilidades criativas, das pedaladas fiscais, querem agora pegar os lotéricos e transformar as suas vidas num caos absoluto. Então, a minha manifestação é na direção daquilo que Vossa Excelência está
está manifestando, e acho que nós poderíamos fazer uma audiência pública aqui no Senado e convidar a Caixa Econômica Federal para que ela possa prestar contas das razões dessa iniciativa. Cumprimentos a Vossa Excelência. Eu agradeço, senador Ricardo Ferraço, e é bom dizer, senador, que isso também é uma decisão do Tribunal de Contas. Eu vejo que o Tribunal de Contas é um órgão acessório do Poder Legislativo. E a gente tem visto hoje que cada órgão hoje brasileiro, de repente, quer ser poder. Então, a gente vê hoje a dificuldade, o Tribunal de Contas querendo também tomar decisões, e até nós, senadores, para falar com o ministro, temos que marcar audiência e, às vezes, esperar na fila, né? E eu creio que essa decisão não poderia ser tomada de forma abrupta. Inclusive, o ministro Nardes, um outro assunto que estou relatando também, com as distribuidoras de hortifruti granjeiro, eles queriam tomar a mesma decisão no centro de abastecimento, no CEASAS. Mas o ministro Nardes teve a sensibilidade, foi a Minas Gerais, viu a situação e resolveu procurar tomar uma medida com calma, dando tempo, dando exatamente um prazo para que cada um pudesse entrar na regra da Constituição, segundo alega o Tribunal de Contas. Eu quero passar também aqui a palavra, a parte ao senador Medeiros, nosso companheiro lá do Mato Grosso. Senador Wellington, parabéns por trazer esse tema. Eu também gostaria muito de ter participado da Assembleia, infelizmente não pude, mas eu vejo que o Congresso, ele, na verdade, até se antecipou para que isso não acontecesse. É tanto que aprovou a lei dos lotéricos. Mas, infelizmente, a Presidência da República vetou justo o artigo que acabaria com toda essa celeuma. É um problema sério, realmente, porque a Constituição de 88 diz que tem que haver licitação. Vossa Excelência, há poucos dias falou aqui no plenário que é uma situação similar aos dos taxistas, que com certeza será um problema que vai acabar acontecendo, porque os promotores nas cidades já começam a entrar com ações contra eles. Se eu não me engano, Vossa Excelência tem uma PEC até nesse sentido. Agora, eu vejo o seguinte, Vossa Excelência levantou um outro ponto muito interessante. Nós estamos numa época que parece que a época de que a vaca está estranhando o bezerro. Realmente tem hora que alguns órgãos nesse país têm tomado um protagonismo que ele extrapola o razoável. Há poucos dias eu falei aqui sobre esse assunto. O problema chegou num ponto que eu não sei se nós nem vamos conseguir, se vamos conseguir resolver, porque veio a Caixa alega o seguinte, que o Tribunal de Contas da União está exigindo que se cumpra a Constituição, que se faça a licitação. E já começou a fazer a licitação já sortearam as primeiras 500. Essas pessoas estão totalmente hipossuficientes, porque elas não têm a quem recorrer mais. Fizeram investimentos, como Vossa Excelência colocou, e agora correm o risco de perder tudo. Na lei, a lei é clara, os contratos têm que ser cumpridos. Agora, estão sendo descumpridos, a meu ver, a gente tem que ver também o seguinte, qual que é o melhor para o país? Pagar uma enxurrada, porque o judiciário, com certeza, vai dar razão para essas pessoas que o contrato foi assinado. E vai acabar o país pagando muito mais por esse ato do que se deixar terminar esses contratos. Então, se a gente conseguir, com esse projeto de resolução, resolver o problema, tanto melhor. Mas, se não for, talvez fosse o caso de fazer uma sugestão, de juntar as duas casas, aprovar uma PEC aqui, para que esse problema seja solucionado. Não é possível que cada dia a gente tenha essa insegurança jurídica. Vai criando... Nós temos aí... tudo bem, tem que cumprir, lógico, a Constituição. Mas quantos artigos da Constituição não foram nem regulamentados? Então, gente, essa situação toda, ela só mostra que nós precisamos avançar muito no nosso arcabouço jurídico para dar segurança às pessoas. Porque se nem os nossos daqui de dentro, senador Wellington Fagundes, estão tendo a segurança, estão se sentindo... seguros com o nosso sistema jurídico, quiçá os investidores que estão de fora.
Imagine o sujeito está lá fora e fala, olha, eu não vou, porque aquele sistema jurídico é muito doido. Aquilo lá, de repente, vem uma resolução de algum lugar, uma portaria do TCU, e eles não se... Como o órgão auxiliar da própria Casa Legislativa já está dando ficando até maior do que a própria casa. Então, são sinais que nós, como país, emitimos que não é bom. É uma situação grave e parabenizo por Vossa Excelência estar encaminhando esse assunto. Eu quero agradecer também a sua parte, senador Medeiros, e dizer que lá nessa reunião, claro, foi na Câmara dos Deputados, e então eu penso que agora nós temos que fazer aqui no Senado, sim. O Senado pode contribuir e temos condições, inclusive, de agilizar um tanto mais, porque isso é uma situação para todos os estados brasileiros, não é só esse ou aquele estado. Eu quero aqui, inclusive, também aproveitar o pronunciamento para saudar todos os lotéricos do meu estado, do nosso estado. Aqui vieram mais de 50 lotéricos do nosso estado, inclusive quero cumprimentar em nome do presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos, o senhor Ademir de Souza, que ele é o presidente do Sindicato Lotérico do Mato Grosso. Estava com ele muitas pessoas, inclusive da nossa cidade de Rondonópolis, e eu quero aqui destacar o nosso amigo, meu amigo, ex-vereador de Rondonópolis, Abel Vilela, que estava coordenando a equipe lá do Estado de Mato Grosso, junto com o presidente do sindicato. Senhor presidente, eu ainda gostaria de abordar um outro assunto, quero saber se posso ter a benevolência do tempo. Senador Wellington, nós estamos limitados pelo tempo, que assumimos um compromisso de, às 2h da tarde, encerrarmos a sessão, em função dos trabalhos da troca, da substituição do carpete. E nós ainda temos mais 2 senadores inscritos, ou melhor, 3 senadores inscritos. E eu quero, inclusive, já aproveitar a oportunidade para solicitar aos demais oradores, senadores, que observem, de certa forma, a rapidez necessária para que nós possamos honrar o compromisso de encerrar a sessão às 14h. Então, senhor presidente, eu quero dar como lido o meu pronunciamento, só quero aqui pedir um tempo para apenas relatar sintetizar o que eu falo no meu pronunciamento. Como presidente da Frente de Logística, Transporte e Armazenamento, tenho tido muita preocupação na questão da logística do Brasil. Isso foi a minha luta na Câmara dos Deputados, nesses 24 anos que lá estive, principalmente por ser do estado de Mato Grosso, do centro-oeste brasileiro, um estado de muita produção, mas e a nossa exportação é basicamente as commodities, e estamos muito longe dos portos. Então, a logística ela é fundamental para o nosso estado. E esse pronunciamento que aqui quero falar é principalmente sobre a concessão da BR-163, do trecho da divisa de Mato Grosso do Sul até a divisa de Sinop. O trecho da concessão, a empresa concessionária tem feito a sua parte, as obras estão em ritmo bastante acelerado, inclusive podemos comemorar aqui, e queremos comemorar, a notícia veiculada ontem pela imprensa, do trecho que é a rodovia dos imigrantes em Cuiabá. Isso é um trecho urbano e que de 28 quilômetros, que demorava às vezes até 3 horas para fazer esse tráfego de apenas 3 quilômetros, com muitos acidentes. E ontem completa 4 meses depois que foi assumida, as melhorias foram feitas e 4 meses já sem acidentes naquele trecho. Isso é importante porque a gente tem o que comemorar. Valeu a pena essa luta de fazer a concessão. No momento de vacas magras, no momento de dificuldade, nós estamos defendendo o caminho do país, é buscar as parcerias públicos-privadas, é buscar o investimento do capital, seja nacional, capital externo, que quer investir no Brasil. Eu sempre tenho dito, o nosso país tem um potencial muito grande. Nós temos, nestas regiões, principalmente da nova fronteira agrícola, a cada quilômetro de asfalto que você faz, aumenta a produção. Nós temos índice de produtividade muito grande e nós podemos ajudar cada vez mais na balança comercial, fazer com que esse superávit primário possa ser realidade. Nós estamos, agora há pouco, eu estava na comissão de orçamento, discutindo o orçamento com déficit, e não é isso. O Brasil tem potencial para produzir só nas nossas riquezas minerais, na nossa potencialidade de produzir alimento para o mundo. Então, eu quero dar como lido e gostaria que Vossa Excelência autorizasse que fosse veiculado também nos meios de comunicação dessa casa. Muito obrigado pela tolerância e aproveito para desejar um bom final
Um bom final de semana a todos, porque o final de semana é o momento que a gente tem para trabalhar muito. Agora mesmo vou sair daqui, estou me deslocando para o Mato Grosso, vou percorrer toda a região do Araguaia, uma região vasta, senhor presidente. Inclusive, só a região do Araguaia, nós temos mais de 2 milhões de hectares pronto para produzir. É só questão de construir a infraestrutura. Só na região do Araguaia nós temos condições de produzir tudo o que produz no Mato Grosso. E o Mato Grosso, só o Mato Grosso, sem derrubar nenhum pé de árvore, tem condições de produzir tudo o que produz no Brasil. Portanto, nós temos a solução, não só o Mato Grosso, o povo brasileiro. Nós temos espaço, as reservas minerais mato-grossenses não foi nem 1% tocada. Ou seja, a riqueza está aqui, é só nós valorizarmos a nós mesmos, o povo brasileiro, com toda a força e vontade de trabalhar. Muito obrigado.